Deus. Vamos ler, sentado mesmo, Jonas capítulo 4, versículos de número 10 e número 11. Diz assim a palavra de Deus. Você que não encontrou, ouça aí o texto. Diz a Bíblia: e disse o Senhor: tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 125 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também ali existem muitos animais. Somente até aqui, irmãos. Preste atenção naquilo que eu quero estar falando aos irmãos nessa noite. Eu sei que todos os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de lerem o livro de Jonas. É um livro pequeno, tem apenas dividido em 4 capítulos e contém apenas 48 versículos. Cada capítulo do livro de Jonas, ele é significativo. No capítulo 1, nós encontramos o chamado, a vocação de Jonas. No capítulo 1 também encontramos a sua fuga em não querer obedecer a Deus. Mas no mesmo capítulo 1 nós encontramos os meios que Deus se utiliza para trazer Jonas para a sua vontade. O capítulo 1 diz que Deus proporciona um grande vento, uma grande tempestade, um grande peixe, tudo coisa grande, para poder trazer Jonas. No capítulo 2, a gente já encontra Jonas orando. No capítulo 1, Jonas está fugindo de Deus. No capítulo 2, Jonas está orando a Deus. Por que Jonas ora agora? Jonas está dentro do ventre de um grande peixe. Está em agonia. Imagine que grande agonia alguém ser engolido por um peixe e ficar dentro dele 3 dias e 3 noites. Aqui não é um mito, aqui não é uma fantasia, aqui é uma verdade. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, versículos 39 a 41, ele refere-se a Jonas. Ou seja, Jesus, ele dá veracidade à história vivida por Jonas. Então no capítulo 1, Jonas está fugindo do chamado. Mas no capítulo 2, pegue para mim aqui, Celene, por favor. No capítulo 2, Jonas está sendo trazido por meio de coisas que Deus utiliza para que ele venha. O que é que Deus usa aqui, irmãos? No capítulo 2, Deus usa uma tempestade, um vento que provoca grande tempestade. Depois Deus usa um grande peixe. Que peixe é esse tão grande que tem capacidade de engolir um homem? E esse homem está dentro dele 3 dias e 3 noites. Segundo alguns historiadores, esse peixe era um tubarão, que era enorme. Ele foi encontrado em alguns momentos, e ele media 10 metros de comprimento. Já se encontrou até alguns desses grandes peixes a medir 13 metros de comprimento. Já se achou ossadas desse peixe vindo de Jope, na cidade de Roma. Já se encontrou dentro desses peixes cavalo, e o cavalo é muito maior do que um ser humano. Já se encontrou esse peixe morto e pessoas vivas dentro, sem sequer nem a roupa tivesse sido danificada. Ou seja, o texto diz que esse peixe foi Deus quem preparou. Para quê?
para que Deus pudesse trabalhar na vida de Jonas. Agora, irmãos, quando chega no capítulo 3, você encontra Jonas agora disposto a obedecer a ordem de Deus. A palavra diz, versículo 1, veio a palavra de Deus segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E ele não hesita, levanta-se e vai pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. Só que Jonas vai pregar em Nínive, não com o objetivo de ver a cidade convertida, não com o objetivo de ver a cidade transformada. Jonas, ele foi pregar a Nínive contra a sua vontade. Jonas, quando Deus chama ele no capítulo 1, Deus fala, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque é um povo cuja maldade está chegando até a mim. Jonas foge, sabe por quê, irmãos? Porque Jonas não queria o arrependimento daquela cidade. Aí Deus diz, não, Jonas, eu quero salvar aquele povo. Então Deus prepara tudo e traz Jonas. Só que Jonas vai pregar no capítulo 3, mas Jonas não quer que o povo se arrependa. Amém? Se você ler o capítulo 3, sabe qual era a pregação de Jonas? Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Saía pregando em cada canto da cidade. Durou dias para ele atravessar a cidade, porque a cidade era grande. E a pregação era, ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Não é registrado no texto que Jonas tenha pregado a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que Jonas tenha anunciado a palavra de Deus. Jonas dá uma sentença ao povo. E depois que ele prega ao povo, o texto é claro em dizer, ele fica de longe observando o que é que vai acontecer com o povo. Sabe o que é que Jonas esperava? Jonas esperava a destruição da cidade em 40 dias. Mas quando Jonas prega a mensagem, a Bíblia diz que o povo se arrepende, do rei aos súditos. O rei proclama arrependimento, proclama o jejum, até dos animais. O povo se rende a Deus, reconhece a Deus como Deus misericordioso, se converte ao Senhor. E Jonas diz, Deus, eu não falei, foi por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, que perdoa o pecado das pessoas. Jonas ficou irado, revoltado com Deus. Jonas agora, se no capítulo 1, Jonas está fugindo de Deus, no capítulo 2, ele está orando a Deus, no capítulo 3, ele está andando com Deus, no capítulo 4, ele está contendendo com Deus. Ele está dizendo, Deus, mas por que vai perdoar este povo tão cruel, tão maligno? Aí Jonas ficou de longe reclamando, porque não queria a salvação daquele povo. Aí Deus disse, eu vou trabalhar neste profeta. De um dia para o outro, nasceu uma boboreira grande, cobriu a cabeça de Jonas, trazendo sombra. E ele disse, oh coisa boa, chega, deu aquele alívio. E Jonas ficou feliz, porque o sol não queimava mais sua cabeça. Mas quando foi no outro dia, Deus mandou um bicho. Olha a quarta coisa que Deus prepara para trabalhar com Jonas. A quinta coisa, primeiro, Deus preparou um grande vento. Segundo, Deus preparou uma grande tempestade. Terceiro, um grande peixe. 4, Deus fez crescer uma boboreira. Quinto, Deus preparou um bicho para matar a boboreira. Aí o bicho foi lá, matou, ela secou, o sol bateu na cabeça de Jonas, ele ficou quase que desmaiando e reclamou de Deus. Deus disse, Jonas, é agora que eu te ensino a lição que eu quero. Você está tendo misericórdia, está reclamando pela boboreira que nasceu ontem e morreu hoje. Não é eu, o Senhor, de ter misericórdia de mais de 125 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Olha a lição que Deus dá para Jonas aqui, irmãos. Às vezes nos falta misericórdia. Clamarmos a misericórdia de Deus, a salvação de Deus pela vida das pessoas. Agora observe, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o egoísmo do profeta Jonas. Se você começa a ler o capítulo 1 de Jonas, a Bíblia diz que ele tinha pai, e o seu pai chamava Amitai.
o texto de Jonas, filho de Amitai. Jonas viveu em Samaria durante o reinado de Jeroboão II. Era natural de Gate-Afé, isso a Bíblia diz. Ficava próximo da cidade de Nazaré. Jonas teve o privilégio de profetizar, de pregar a expansão da palavra em outras nações, porque Nínive não era uma nação de Israel. Então Jonas tem o privilégio de poder pregar essa mensagem. Aí eu volto, irmãos, ao capítulo 1 que eu já disse. O livro de Jonas inicia com Deus falando e termina com Deus falando. O capítulo 1 eu quero voltar para ele. Deus diz: Jonas, levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive. Olha a expressão que Deus usa: grande cidade e não cidade grande. Deus não está olhando para a geografia da cidade. Deus não está olhando para o tamanho geográfico da cidade. Deus não fala cidade grande. Deus está falando grande cidade. Ou seja, Deus está olhando para o povo da cidade. A intenção de Deus não é meramente a geografia da cidade, é o povo que habita naquela cidade. Então Deus começa falando e Deus termina falando. Observemos que neste livro nós percebemos a extensão da graça de Deus para os gentios. Sabe qual era o pensamento de Jonas, irmãos? Era aquele pensamento de que nós, judeus, somos o povo melhor e mais especial. Havia o chamado de etnocentrismo. Etnocentrismo significa etnocentro, ou melhor, povo. Centrismo, centro. Etnocentrismo é um povo no centro. Para Jonas, os judeus eram o centro, era o povo mais importante. Talvez para alguns deles, quem merecia a salvação era eles. Talvez o pensamento deles era que ninguém mais podia ser alcançado pela graça de Deus, pela salvação de Deus. Aí Deus começa a quebrar essa barreira, chama Jonas e manda ele para a grande cidade de Nínive. Para quê, irmãos? Para ensinar a Jonas, para ensinar aos judeus que Deus não é propriedade de ninguém. Que Deus não é propriedade de um povo, mas que todos os povos são propriedade dele. Deus não pertence a uma nacionalidade, Deus não pertence a uma gente. Pelo contrário, todas as gentes, todas as pessoas, todas as tribos, todas as línguas e nações pertencem a Deus. E a Bíblia diz por diversas vezes: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe nações por privilégios, por posições geográficas, por ser mais importante. Diante de Deus não há povo melhor nem povo pior. Diante de Deus todos carecem da salvação de Deus. E esse é o primeiro ensinamento de Deus para Jonas: Deus não é propriedade de ninguém. Nós, todos os povos, somos propriedade de Deus. Então Deus não faz acepção de gente. Já se criou por aí, irmão, uma heresia terrível, onde dizem que tal continente é de Deus, é abençoado por Deus. Tal continente é abençoado ou amaldiçoado por Deus. Tal raça é abençoada, tal raça é amaldiçoada. Todos os homens são abençoados por Deus. Todos os homens são alvos do amor de Deus. Todas as nações precisam da salvação de Deus. E Deus não abre mão de nenhuma delas. Amém? Todos. Já viu aquele ditado que o povo diz: Deus é brasileiro? Isso é o maior engano, a pior heresia que tem. Deus não tem nacionalidade. Deus não tem nacionalidade. Todos os povos são dele. Tudo é dele. Todas as gentes pertencem a ele. Por que que Jonas não queria ir para Nínive? Egocentrismo, etnocentrismo. Nós somos o povo favorito de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. E eu não quero ir, eu não vou pregar lá,
mas Deus queria mostrar para Jonas também o tratamento de Deus com aqueles os quais são chamados para a sua obra, a forma que Deus trata com aqueles que são chamados para a sua obra. Observe uma coisa, irmão, Deus faz um chamado a Jonas no capítulo 1, sim ou não? Qual é o chamado de Jonas? Sair dali, da sua cidade, e dirigir-se para a cidade de Nínive. Eu lhe pergunto, Jonas obedece? Não. O que é que ele faz? Foge da vontade de Deus. Jonas fica conhecido como profeta desobediente ao seu Deus. Ele foge de Deus. E observe que tudo estava dando certo para Jonas na sua fuga, ou não? Jonas desceu para Jope, encontrou o navio na hora certa, ainda tinha passagem para comprar e tinha dinheiro. E ainda encontrou um lugar especial, um porão para dormir, longe de todo mundo. O que é que Jonas podia dizer? Aquela voz que me apareceu dizendo, vai para Nínive, não é Deus. Por quê? Eu fugi, encontrei navio, encontrei passagem, comprei, deu certo, estou viajando, estou no porão dormindo, descansando. Deus está comigo. Isso é engano. Às vezes você está fugindo de Deus e as portas podem continuar abertas e você achando que está dando tudo certo, que é Deus aprovando, mas não é. Deus não está nesse negócio. Jonas foge. O homem, quando foge de Deus, ele só desce para Jope, desce para o porão, desce a comunhão com Deus. Ele perde tudo isto, ele se esconde no porão. E o homem, a mulher, quando não está no lugar que Deus quer que ele esteja, ao invés de ser bênção para as pessoas, ele passa a ser maldição na vida das pessoas, ou não é? Ao invés de ser solução para as pessoas, ele passa a ser problema para as pessoas. A melhor coisa, irmão, é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Porque a melhor coisa é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. É você estar na posição que Deus quer que você esteja. É você estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Porque quando nós não estamos fazendo o que Deus quer, quando nós não estamos onde Deus quer que nós estejamos, nós passamos a ser maldição para a vida das pessoas. Os problemas que vêm sobre nós começam também a afetar as pessoas que convivem com a gente. É isso que o capítulo 1 diz. Observe, por que veio o grande vento e a grande tempestade sobre o navio? Por causa de quem? De Jonas, que desobedeceu. Mas todo mundo estava pagando com isso. Não havia só Jonas no navio, havia muita gente ali. Só que o vento soprava sobre todo mundo. Todo mundo era afetado. O povo começou a jogar coisa para aliviar o peso do navio. Cada um começou a clamar o seu Deus, rogar suas divindades, para ver se acalmava a tempestade. Estava tudo lá sendo destruído e Jonas dormindo. O povo clamando aos seus deuses e Jonas no porão dormindo. Olha que contradição. O profeta de Deus, o homem de Deus, que tem a direção de Deus, que ouve Deus falar, que Deus manda pregar, Deus não chama para estar no porão enterrando os seus talentos, enquanto os homens clamam os seus deuses. O homem de Deus, o porta-voz do Deus único e verdadeiro, está dormindo no porão. Da mesma sorte encontramos gente hoje, cristão, que ao invés de estar na luta, clamando, orando, pregando o evangelho, é mais cômodo para ele se esconder no porão, enquanto as pessoas clamam aos seus deuses. Tudo estava ruim lá fora e Jonas dormia. A tempestade veio no navio por causa de Jonas, mas todo mundo foi afetado pela tempestade. Ou seja, quando a gente está no lugar errado, as tempestades vêm. E quando elas vêm, elas atingem também quem está ao nosso lado. Você sabia que tempestade, elas têm origens diferentes. Primeiro, tempestades, elas têm origem maligna. Satanás pode mandar tempestade e grandes ventos, sim ou não?
Se você observar Jonas capítulo 1, Jó capítulo 1, veio um vento e soprou sobre a casa dele, de Jó, e matou seus filhos. Não foi Deus que soprou aquele vento não, irmão. Foi Satanás. Segundo lugar, a tempestade, ela pode ser proporcionada por Deus. Deus pode permitir que os ventos venham para trabalhar a nossa fé. Os discípulos no barco, o vento veio, a tempestade veio. Foi Deus que permitiu que viesse, para que ele pudesse acalmar e ensinar aos discípulos que ele está no controle de tudo. Mas tem tempestade que não é o diabo que manda, tem tempestade que não é Deus que permite, tem tempestade que somos nós quem a criamos. Não é assim? Somos nós que criamos, somos nós que formamos as tempestades. Aquela tempestade foi Deus que mandou, foi permissão de Deus, mas foi por causa da desobediência de Jonas. Então, a primeira lição que encontramos nesse texto é: nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Então Deus disse: Jonas, levanta e vai a Nínive pregar. Jonas levantou, desceu para Jope, correu, comprou passagem, se escondeu e foi embora. Sumiu. Aí Deus fala: eu vou trazer ele para aquilo que eu quero. Deus pega, como eu disse, o grande vento, forma uma grande tempestade, e Jonas diz: o segredo para acalmar a tempestade é me pegar e jogar dentro da água. Vai acalmar. Quando pegaram Jonas, que jogaram no mar, acalmou-se tudo. Aí Deus prepara um grande peixe, vem e pega Jonas e fica com ele, trabalhando com ele 3 dias e 3 noites. Se você for orar, se você for ler o capítulo 2 de Jonas, você vai ver que nem parece o mesmo homem. No capítulo 2, você vê um homem humilde, orando a Deus, reconhecendo o pecado, reconhecendo a grandeza de Deus, pedindo perdão a Deus e pedindo a salvação a Deus. A oração de Jonas, ela surge no momento crítico da sua vida, quando ele está na situação no ventre do grande peixe. Observe o que é que esse texto ensina para a gente. Em segundo lugar, tem situações na nossa vida que são permissão de Deus. É Deus que permite algumas coisas, e às vezes não são coisas boas não. Deus permite algumas situações a fim de nos trabalhar, de nos trazer para Ele. Jonas está sendo trabalhado neste tempo. Nesse tempo, no ventre do peixe, ele aprende a reconhecer a Deus, a se humilhar. Ele ora a Deus, ele pede a salvação de Deus, ele se humilha diante do sofrimento que Deus permite, que Deus prepara para ele. Às vezes Deus utiliza-se dessas situações para poder trabalhar a nossa fé, irmãos. E é o que o apóstolo Paulo diz de forma clara para nós, que Deus utiliza-se das tribulações para que nós possamos crescer. A tribulação, ela é também uma escola de Deus para trabalhar com a gente. Então Deus trabalha na vida de Jonas por meio dessa situação do grande peixe que ele prepara para que Jonas possa voltar para o centro da sua vontade. Então observe, a cidade de Nínive, irmãos, que Jonas não queria ir. Nínive era a capital da Síria. A Assíria, ou Nínive, foi uma cidade criada por Nimrod. Se os irmãos lerem depois Gênesis capítulo 10, versículo 9 a 11, Nimrod, ele edificou a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade cruel, era uma cidade violenta, extremamente violenta, e especialmente contra os judeus. Diz que eles pegavam os judeus vivos, penduravam nas praças vivos, de cabeça para baixo, e tirava ainda vivo a pele de cada um deles, vivo, espelando, com crueldade. Então, dá para entender um pouquinho por que que Jonas não queria ir. Porque Jonas sabia, se eu for e pregar para eles, eles vão se arrepender, vão se converter, Deus vai perdoar, vai salvar essa raça ruim. Jonas não queria que fossem salvos, porque Jonas sabia que era um povo mau, que era um povo cruel,
que era um povo ruim, que era um povo extremamente cheio de crueldade e de violência. Mas observe que Deus, Ele quer salvar os ninivitas. Por mais que eles fossem cruéis, por mais que eles fossem hostis, agressivos, Deus queria usar de misericórdia para com aquele povo. Deus queria dar oportunidade de arrependimento. Deus iria suspender, se houvesse arrependimento, Deus suspenderia a sentença pronunciada por Jonas, e Jonas sabia disso. A sentença de Jonas era: ainda em 40 dias toda Nínive será destruída. E Jonas sabia, se ele fosse e o povo arrependesse, Deus iria mudar a sua forma de tratar o povo. Deus iria voltar atrás. Então é por isso que Jonas não queria ir. Mas Jonas vai, prega a mensagem ao povo, traz a mensagem de arrependimento ao povo. E o povo ouve a palavra, o povo se arrepende. Há uma comoção nacional. O rei, os súditos, todo mundo proclama-se um jejum, e todos voltam-se para Deus. E Deus perdoa aquele povo por causa do seu arrependimento. Deus dá o perdão para a cidade de Nínive. É isso aqui que talvez aparente-se no texto que Jonas não queria. Ele diz: Deus, eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. Foi por isso que eu não queria ir, porque ele sabia. E quando Jonas prega a mensagem, a Bíblia usa a seguinte expressão: e Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive. E eu pergunto aos irmãos: Deus se arrepende? Nós temos que entender a palavra arrependimento nesse texto, porque arrependimento não é um atributo divino, é um atributo humano. Deus não tem arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é remorso. Arrependimento é uma prática própria dos homens. Arrependimento é de alguém que faz uma coisa e não sabia o que ia acontecer. Depois diz: se eu pudesse voltar atrás. Não é assim? Você vende uma coisa, depois se arrepende de vender. Você diz: se eu soubesse que não dava certo, eu não tinha vendido. Ou às vezes entra em um casamento que não era para entrar e diz: se eu soubesse, eu não teria casado. Por que se arrependeu? Porque você não sabe o fim das coisas. Por isso é um arrependimento. Deus, porém, é diferente. Quando usa a palavra aqui, e Deus se arrependeu, não está relacionado a um atributo humano, de que Deus não sabia que o povo ia se arrepender. Deus falou: Jonas, pregue que eles vão ser destruídos. Depois que Jonas prega, o povo se arrepende, Deus se arrepende. O arrependimento aqui não é de remorso. Deus sabia que Jonas ia pregar e que o povo ia se arrepender. Então o que é arrependimento aqui? Deus se arrependeu, significa mudança de atitude. Deus mudou de atitude. Qual era a atitude dele? Eu vou destruir a cidade, mas como o povo se arrependeu, eu volto atrás, eu não vou mais destruir. Estou mudando de atitude por causa do arrependimento do povo. Então houve um sincero arrependimento, e Deus viu. Então Deus usou de misericórdia para com aquele povo, para com aquela cidade. Irmão, porque Deus é Deus misericordioso. Lamentações capítulo 3, versículo 22 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então onde há verdadeiro arrependimento, e arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de prática, de atitude, de caminho. Então quando alguém se arrepende, de fato ele deixa os caminhos maus e não volta mais a praticá-los, andar nele. Isso é arrependimento. É diferente de remorso. Porque remorso, a pessoa chora, não é assim? Ele chora de remorso, geme de remorso, mas quando é no outro dia está fazendo a mesma coisa. Na outra semana, no outro mês ou no outro ano, está para a mesma coisa. Não é arrependimento, é remorso.
arrependimento é mudança, é mudar, é deixar o mau caminho. E esse povo decidiu mudar, não por causa simplesmente de uma pregação de amor que Jonas pregou, mas uma pregação dura que Jonas anunciou: em 40 dias todos serão destruídos. E o povo ouve a palavra e se arrepende. Aqui entra a ação misericordiosa de Deus. E eu quero estar vindo essa palavra para isso aqui, irmãos, para as lições missiológicas na profecia de Jonas. O que é que a gente pode aplicar sobre a questão evangelística, missionária? Primeiro, para o profeta Jonas. Segundo, para os ouvintes. E terceiro, para nós, os leitores desta carta. Deus tem 3 mensagens neste livro. Primeiro, Deus tem uma mensagem para Jonas. Segundo lugar, Deus tem uma mensagem para os próprios ouvintes, para os ninivitas, para os judeus. E terceiro, Deus tem uma mensagem para nós que hoje lemos este livro de Jonas. E eu quero falar sobre essas 3 mensagens missiológicas, evangelísticas presentes nesse texto. Primeira delas, com relação ao autor, com relação a Jonas, o que era que Deus queria trabalhar primeiramente no coração do profeta com essa experiência. 3 coisas Deus queria trabalhar. Primeiro, diga-se comigo, não vale a pena desobedecer às ordens de Deus. Primeira lição que Deus dá para o autor, para Jonas, é essa: não vale a pena desobedecer às minhas ordens. Deus deu uma ordem, deu: levanta-te e vai e prega a cidade de Nínive. Ordem é para ser obedecida. Se a ordem é de Deus, é para obedecer. E Deus diz claramente por meio do profeta Samuel para o rei Saul: é melhor você obedecer do que você sacrificar. A obediência vem em primeiro lugar do que os sacrifícios. Nós temos que aprender, e essa é a lição que Deus dá para Jonas: você tem que obedecer a minha ordem, os meus mandamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós obedecemos, bênçãos acompanham o ato da obediência. É só você ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. As bênçãos que acompanham a obediência. Quem obedece é abençoado por Deus. Quem obedece é abençoado por Deus na sua vida, no campo, na casa, no trabalho, na família. Onde coloca a mão prospera. Há uma bênção de Deus em cima da obediência. Todo aquele que é obediente, ele prospera, porque há uma bênção de Deus aí em cima. Mas ao contrário da obediência é a desobediência. Se a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. É só você ler a segunda parte de Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 13, são as bênçãos que acompanham a obediência. Do capítulo 14, do capítulo 28, do versículo 14 para frente, são as maldições que acompanham a desobediência. Então muita gente às vezes está colhendo maldição e se pergunta: o porquê de tudo isto? Por causa de desobediência. A gente colhe aquilo que nós plantamos. Então a primeira lição para Jonas é: não vale a pena desobedecer às minhas ordens. Amém? Não vale a pena desobedecer às minhas ordens. Se Deus mandou, tem que cumprir, irmão. Se Deus está falando, está falado. Segundo lugar, Deus nos socorre na hora das aflições. Segunda lição para Jonas. Primeira lição para Jonas: não vale a pena desobedecer às ordens de Deus. Segunda lição para Jonas: eu tenho socorro diante das aflições. Jonas passa a maior aflição que alguém pode passar. Aí no mundo não cristão, eles taxam a história de Jonas como fictícia, como um mito, uma história, um filme, algo irreal, que não aconteceu. Porque não tem condições de alguém ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Então não é verdade, é um mito.
Só que Jesus, que conhece tudo, que é o próprio Deus, ele cita Mateus capítulo 12, como eu já disse, versículo 39 até o 41. Ele fala, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa também que o Filho do Homem venha passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou no seio da terra. Ou seja, Jesus reafirma, confirma a veracidade da história vivida por Jonas. Foi Deus quem preparou, foi Deus quem manda o socorro na hora da aflição. Jonas foi lançado no meio do mar, no meio da tempestade. Deus prepara um peixe, vai lá, o engole e segura ele por esse tempo. Deus trabalhando. Foi Deus quem prepara esse peixe, foi Deus quem deu as condições necessárias para Jonas ficar ali 3 dias e 3 noites. Deus tem livramento, socorro na hora das nossas aflições. Então, na hora da aflição, Jonas nos ensina uma coisa: há um nome para ser clamado, e este nome é o nome de quem? De Deus. Olha o que diz aí, irmão, eu quero ler para você, capítulo 2, diz, versículo 1: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Não há lugar que a gente esteja para clamar a Deus e ele não possa ouvir. Não há situação de aflição que a gente passa, que invoque o nome dele, que ele não possa nos socorrer, que ele não possa vir e agir em nossa vida. Não há situação que ele não possa ouvir. E então lá nas profundezas, ele compara a situação dele como o inferno. No versículo 2 do capítulo 2 ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. A situação era tão ruim para Jonas, no ventre do peixe, que ele comparou: do ventre do inferno eu clamei. Que situação é esta? É uma situação que foge do nosso domínio, do nosso controle. Mas há um Deus no céu, que quando nós clamamos, ele nos socorre. Por mais que a situação seja difícil, Deus tem solução para os nossos problemas. Você pode dizer amém? Então Jonas clamou, e Deus salvou. Sabe o que é que o versículo 10 diz? Depois do clamor, depois da oração de Jonas, ele fala: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Jonas, que fugia, agora está dizendo: o que eu votei eu vou pagar. Aí o versículo 10 diz: falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Olha a expressão, escute aqui, vou reler mais uma vez. E falou o Senhor Deus a quem? Irmão, Deus falou ao peixe. Deus deu uma ordem ao peixe. Está claro no texto. E falou, versículo 10 do capítulo 2: falou pois o Senhor ao peixe. O que foi que Deus falou para o peixe? Não está no texto, mas certamente foi: pode levar o meu profeta para Nínive de novo. Ele já estava em Jope, descendo o mar, indo embora, estava longe. Aí Deus não pega o navio para trazer de volta para Nínive. Deus pega agora um peixe e transporta ele para Nínive. E o texto diz que o peixe vomitou ele na terra. Na terra, já na cidade de Nínive. Jonas já sai pregando. O homem que não queria ir, aí Deus chega no capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E o versículo 3 diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra de Deus. Jonas sabia: se eu não for, ele vai me trazer de novo. Se eu não for, Deus me traz de novo. Então ele se levanta e começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. Deus dá essa lição para Jonas: eu tenho socorro nas horas das aflições. E o último lugar para Jonas,
Deus dá a última lição, que Deus é misericordioso para com as nações. Amém? Sabe o que é que Deus disse para Jonas? Jonas, eu não terei misericórdia de 125 mil pessoas, homens, que não sabem discernir? Irmão, olha que contradição terrível. Jonas reclamou, murmurou a Deus por causa de uma aboboreira que morreu, nasceu hoje e morreu amanhã. Não foi? Questionou a Deus. E Deus disse: se tu tem misericórdia, questiona-me por uma aboboreira que nasceu ontem e hoje morreu, eu não vou ter misericórdia de mais de 125 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e ainda há muito gado, muitos animais nessa cidade. Aqui entra a misericórdia de Deus para com aquela cidade. Então Deus dá 3 lições para Jonas. Primeiro, não vale a pena desobedecer sua ordem. Segundo lugar, Deus tem socorro nas aflições. Terceiro lugar, Deus é misericordioso com todas as nações e com todas as pessoas. Você pode dizer amém por isto? Então, como Jonas, eu tenho que entender, agora para mim, aplico para mim, eu tenho que obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Segundo lugar, se eu clamar na aflição, Ele me ouve. Terceiro, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Deus salva quem Ele quiser salvar. Deus chama para o evangelho quem Ele quiser chamar. Deus chama para a sua obra, para o seu ministério, quem Ele quiser chamar para o ministério. E Deus não escolhe ninguém segundo aparência, segundo preparação de ninguém. Deus chama conforme Ele quiser chamar as pessoas. Isto é ato de misericórdia de Deus. Mas segundo lugar, Deus tem uma lição para os ouvintes. Sabe qual é a lição que Deus tem para os ouvintes? Para os judeus e para os ninivitas? Eu não sou de ninguém, todo mundo é meu. Eu não sou de um povo, eu não pertenço a um grupo. Porque, como eu disse, havia o chamado etnocentrismo, que é um povo no centro. Para os judeus, eles eram o centro, o único, as únicas pessoas agraciadas por Deus. Só que Deus tinha compromisso com outras pessoas também. Os irmãos lembram que quando Deus dá uma visão, ou manda chamar a Pedro para ir na casa do centurião de Cornélio, tanto Pedro como era judeu e tantos outros não iriam. O que é que Deus mostra para Pedro? Deus dá uma visão de um lençol que tinha o formato de um vaso. Não era um vaso, era um lençol. E havia muitas aves diferentes, aves até que não faziam parte do cardápio do judeu, que era proibido comer. E Deus disse para Pedro: pega e come tudo. Ele disse: Deus, mas eu não posso comer porque é impura. Deus disse: você não pode tornar impuro aquilo que eu tenho tornado puro. Vá, ou seja, qual é a lição de Deus? Que Pedro queria dizer: eu não posso ir pregar para esse povo, é gentil. Deus falou: não, eu tenho salvação, é para todos, para judeus e para gentil. Eu quero salvar todos os homens, minha salvação é para todos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Então a primeira lição é esta aqui, irmão: Deus quer quebrar o individualismo. Porque o individualismo faz a gente atropelar e esquecer a misericórdia de Deus. Faz a gente esquecer a compaixão de Deus para com as pessoas. Nós temos que quebrar essa ideia individualista. A salvação é para mim, a salvação é só da minha igreja, só é salvo quem pertence à minha igreja, a meu grupo. Deus salva quem Ele quiser salvar. A salvação não é de uma denominação, a salvação não é de um povo. Quem salva é Deus, e Deus salva a todos os homens. É por isso que o texto diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus dá a primeira lição: todos são meus, e eu não sou propriedade particular de ninguém. Amém? Essa é a maior lição que Deus quer ensinar para os judeus e para os ninivitas. Mas eu termino essa palavra aqui, que o tempo já foi.
trazendo a aplicação do texto, não para Jonas, não para ninivitas, mas para mim, para você. O que é que Deus ensina para nós? Ao lermos esse texto, o que é que a gente conclui para nós? Primeiro, o texto fala da visão missionária. O que é ser um missionário? O texto nos ensina como deve ser a visão de um missionário. E o missionário, e a igreja que é missionária, porque a igreja missionária, ela prega o evangelho, ela prega a palavra, ela prega para que os homens sejam salvos. A visão da igreja tem que ser a visão de Deus. Nós precisamos ver o mundo do ponto de vista daquele que nos enviou, do ponto de vista de Deus. Não é do nosso ponto de vista. Porque segundo o nosso ponto de vista, nós podemos até dizer que fulano não é merecedor, tal povo não é merecedor. Nós olhamos de acordo com a visão daquele que nos enviou. Deus nos envia e nós precisamos reconhecer que o amor de Deus, ele é fiel para com as pessoas. O amor de Deus é corretivo. Ao mesmo tempo que o amor de Deus usa-se de fidelidade para com as pessoas, ele também corrige as pessoas. Nós temos que aprender a amar aquele que nos enviou, que é Deus, e amar a quem Deus nos enviou. Porque aqui está uma diferença, irmão. A igreja que é missionária, ela tem que ver o mundo segundo a visão de Deus. Nós temos que olhar para essa cidade segundo a visão do Senhor. Temos que olhar para cada pessoa que compõe, que mora nesse município, não é segundo a nossa visão, mas é segundo a visão de Deus, segundo o amor de Deus, segundo a misericórdia que Deus tem para essas pessoas. Não é segundo a nossa visão, mas é segundo a visão dele. Em segundo lugar, nós precisamos amar, primeiro, a Deus que nos enviou. Mas segundo, nós temos que aprender a amar a quem Deus nos enviou. Porque parece que nós estamos querendo amar a quem nos envia, amar a Deus, mas não estamos amando a quem Deus nos envia. Jonas está mostrando isto. Eu amo a Deus, mas não amo o povo que eu vou pregar. Tanto é que ele queria que o povo se destruísse. Jonas não estava nem aí com a salvação de Nínive. Ele sentou lá, de longe ficou dizendo: eu vou ver se em 40 dias fica alguma coisa ali naquela cidade. Amém? Queria ver a destruição daquela cidade. Você tem que amar a Deus que te enviou, mas você tem que aprender a amar o povo que Deus tem te enviado. Se não houver amor para com o povo, não existe evangelho, não existe salvação. Não adianta você dizer que Deus te deu uma mensagem, que Deus te enviou, e você sai por aí atropelando todo mundo, destruindo todo mundo, pregando um evangelho fraco, um evangelho falho, pregando um evangelho sem amor, um evangelho sem conteúdo, um evangelho sem propósito, um evangelho sem arrependimento, um evangelho que não transforma as pessoas, um evangelho duro, que ao invés de atrair, de ganhar, é um evangelho que joga fora, é um evangelho que faz perder as pessoas. Não, você tem uma mensagem de um Deus misericordioso, você tem uma mensagem de um Deus amoroso. Você tem que amar o povo que você foi enviado para levar esta mensagem. Se não houver compaixão, se não houver amor com o povo não recebe, não se converte diante da nossa pregação, irmão. Parece que o nosso tempo, nós estamos parecidos com João e Tiago, que quando vão a Samaria, a cidade samaritana, que o Senhor pede para buscar morada ou dormida para eles, que não dão, eles voltam dizendo: Senhor, se tu quiseres, nós vamos orar para que Deus mande fogo do céu e queime toda aquela cidade. Não é assim? Aí Deus fala: não, Jesus fala: não, João e Tiago, você não entende o meu espírito? O Filho do Homem não veio para matar, mas veio para dar vida. A gente tem que aprender a ter compaixão pelas pessoas, irmãos. Quer ver um exemplo de compaixão? Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí entra um homem compassivo, misericordioso: Deus, e se lá tiver 50 justos, tu irá destruí-los junto com os ímpios? Aí Deus diz: não tem, Abraão. E se lá tiver 40, foi baixando, 30, 20, 10, não tinha nenhum.
em Nínive, nenhum. Só escapou Ló, ou melhor, em Sodoma, só escapou Ló, sua mulher e suas filhas. A mulher, a princípio, por causa da intercessão de Abraão, da misericórdia, do clamor de Abraão, do amor de Abraão. Abraão clama e Deus dá livramento a Ló e a sua família. Então Abraão é alguém compassivo. Nós temos que aprender isto aqui, irmãos. Nós somos enviados por um Deus que é amor e precisamos amar ao povo ao qual nós fomos enviados. Amém? Segunda lição: aquele que nos envia, ele está preocupado em salvar os oprimidos e o opressor. Aquele que nos envia, ele está disposto a salvar a todos os homens. A sua salvação não está limitada a uma raça, não está limitada a um povo, a uma gente. Deus nos dá uma mensagem que inclui a proclamação de salvação a todos os homens. Marcos 16, versículo 15 está escrito: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Deus que nos envia, nos dá a mensagem a ser anunciada. E, em primeiro lugar, a mensagem não pode ser mudada por aquele que foi enviada. A mensagem que Deus nos deu não pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode ser adulterada. Temos que ter fidelidade à mensagem que Deus nos deu. Nós temos que apresentar ao povo um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que salva, um Deus que é amor, um Deus que o seu amor é fiel, que atrai as pessoas, mas é um Deus também que o seu amor, ele é corretivo, ele corrige, ele transforma, ele trata a vida das pessoas. Então nós precisamos proclamar a todos os homens a salvação de Deus. Todos os homens são carentes de serem salvos. Então eu repito o texto: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem uma cultura diferente. Devemos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus, ao sermos enviados por Deus, ao sermos chamados por Deus. Deus nos mostra, Deus nos orienta, Deus nos chama, Deus nos dá missão. Deus designa a gente para alguma coisa, para uma função, para uma missão. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir o que é que Deus está mandando a gente fazer. Amém? Temos que ter sensibilidade para saber aonde Ele está nos mandando. E aí eu concluo, irmão, porque todo trabalho que nós fazemos há um fruto. E sabe qual é o maior fruto daquilo que você faz? É ver a glória de Deus brilhando na vida das pessoas. O maior fruto daquilo que nós fazemos é ver Deus sendo manifestado nas pessoas, é ver pessoas salvas, é ver pessoas restauradas, é ver famílias restauradas, casamentos restaurados, pessoas mudadas, pessoas alegres servindo a Deus. É ver as pessoas beber da água da vida. Sabe qual é a maior alegria daquilo que nós fazemos? É ver alguém comendo do pão da vida. É ver alguém entregando sua vida para Jesus. É ver o oprimido sendo liberto. É ver o encarcerado sendo livre. É ver o drogado sendo liberto. É vendo aquela pessoa que está na sarjeta, no mundo das drogas, dos vícios, recebendo o banho de misericórdia e da graça de Deus. É ver aquela pessoa que a sociedade dizia: esse não presta, esse não tem jeito. É você pregar o evangelho para ele, é você ensiná-lo, é você discipulá-lo. E você vê essa pessoa rendendo-se a Jesus. Você vê essa pessoa apaixonada por Deus, amando a Deus, servindo a Deus, na igreja, aos pés de Cristo. Este é o maior gozo daquilo que nós fazemos, é ver vidas rendidas a Jesus. Então o trabalho que nós fazemos há um resultado. A pregação, aquilo que você faz, a semente que você planta, a insistência, a perseverança, a determinação em lançar a semente nos corações, sejam eles duros ou não, você lança a semente, o fruto virá. E glorioso será quando você vê alguém rendido aos pés de Jesus Cristo.
Amém? Esse é o maior fruto. É ver as pessoas sendo transformadas. E Jonas parece que não estava alegre com os frutos do seu trabalho. Jonas sai pregando no capítulo 3. O povo se arrepende, jejua. Até os animais foram obrigados a jejuar. Todo mundo, 125 mil homens. Toda a cidade foi conclamada ao jejum, à humilhação, a reconhecer Deus dos céus, a deixar o pecado, a abandonar o pecado. Jonas podia ir orar e dizer: Deus, obrigado, porque eu fui o teu instrumento para converter essa cidade. Deus, obrigado, porque eu não esperava, Deus, talvez se convertesse 2, 3 famílias, mas toda a cidade, até o rei se converte, e ir para casa regozijando, se alegrando. Não, Jonas vai para lá reclamar, Jonas vai lá murmurar por conta do arrependimento do povo. Não, irmão, ao invés de murmurarmos, de chorarmos, de reclamarmos, nós temos que agradecer a Deus pelo fruto do trabalho que Ele tem nos dado, pela bênção daquilo que nós fizemos, e Deus aprovou o trabalho que nós fizemos. Deixa eu deixar para você, para concluir aqui, Salmo 126, versos 5 e 6 diz: o que semeia em lágrimas, cegarão com alegria, chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Observe, o que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. O que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Olha que resultado forte aqui. Os que semeiam com lágrima. Tem semente que você semeia, irmão, você semeia na alegria, no prazer. Mas tem semente que é com lágrima, é com dor, é com sofrimento. Não é assim? Você lança a semente com dor, com choro, com sofrimento algumas vezes, porque nem sempre a reação da pregação é a mesma que Jonas teve, o mesmo resultado. Não, Noé ouve a Deus e prega mais de 100 anos a mensagem de arrependimento ao povo, e ninguém se converte. Jonas prega em 2, 3 dias e o povo se converte, todo mundo. Noé prega mais de 100 anos e ninguém se converte. Jonas prega 3 dias e todo mundo se converte. Então nem sempre você vai pregar e o povo vai se arrepender. Mas se se arrepender, vai alegrar a Deus, mesmo em lágrima, mesmo em choro. O salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. Então há um fruto daquilo que nós fazemos. Amém? E o maior fruto do que nós fazemos é ver as pessoas sendo salvas. Amém? Então eu concluo aqui a maior lição desse texto, irmão, e eu fecho aqui. A maior lição desse texto é a lição da misericórdia de Deus. Deus salva a quem Ele quer salvar. Amém? Essa é a maior lição. Nós temos que entender, nós somos instrumentos dele, e como instrumentos nós temos que obedecer às suas ordens. Obedeça, leve a palavra, leve a mensagem. Andando e chorando, você vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Mas pregue a palavra, ainda que seja com dor, anuncie, seja uma testemunha de Jesus, leve a mensagem de Deus às pessoas, a mensagem de misericórdia para as pessoas, de amor para com as pessoas, de transformação para as pessoas, e deixa que o resultado da mensagem, quem vai operar no coração das pessoas, não somos nós, é aquele que nos enviou até as pessoas. Amém? Então aprenda isso. Quem converte as pessoas não é você, é o Espírito Santo. Quem convence não é você, é o Espírito Santo. Você é só semeador desta palavra, mas quem vai dar o crescimento à palavra é aquele que te enviou a semear. Então, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, obedeça às ordens de Deus para a tua vida. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.